Oi, meus amores, amores da minha vida, tudo bem? Eu sou a Moni Mel e hoje nós vamos conversar a respeito de o porquê é tão difícil ser feliz. E eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Agora, solta a vinheta. Então, meus amores, por que será que a felicidade é um objeto tão difícil de ser alcançado? Para algumas pessoas, a felicidade é até mais fácil. Elas conseguem ter a felicidade de uma forma mais simples, aparentemente mais simples. Mas para outras pessoas é tão difícil encontrar. Por que será que para algumas a felicidade é tão difícil? Por que será que para essas pessoas a dificuldade de ser feliz é algo que se faz presente na vida delas constantemente? E para outras, apesar de às vezes não terem muitas coisas ao seu redor, às vezes elas são felizes mesmo assim. Por que será que a felicidade é algo tão difícil de ser alcançada? Porque às vezes a gente pensa que felicidade é realmente um objeto que você precisa comprar, que você precisa possuir, que você precisa adquirir aquele objeto como se fosse algo que pudesse ser comprado. E de fato existem algumas coisas que a gente pode comprar e que nos fazem momentaneamente, faz com que a gente se sinta feliz, né? Mas essa felicidade, ela é passageira, ela é como uma quimera, ela é muito rápida, ela é apenas instantânea. Porque a felicidade duradoura, ela não pode estar em pequenos objetos. Porque a partir do momento que você coloca a sua felicidade em um objeto, numa roupa, num carro ou em algo desse tipo, a partir do momento que aquele objeto ele quebra ou você perde ou que você não tem mais aquilo na sua vida, você deixa de ser feliz. Então a gente não pode vincular a nossa felicidade a algo específico. E a felicidade, ela depende muito também da gente olhar para aquilo que a gente já tem e não daquilo que nos falta. Você conhece alguém que só vive reclamando porque não tem as coisas? Você conhece aquela pessoa que reclama o tempo inteiro que fulano tem isso, ciclano tem aquilo, porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque eu não vou ser. Você conhece alguém que reclama assim? Essas pessoas, elas são mais difíceis de alcançarem a felicidade. A felicidade fica mais difícil para essas pessoas. Por quê? Quanto mais a gente reclama das situações adversas da vida, ou seja, das dificuldades que a vida nos impõe, quanto mais a gente reclama, mais difícil fica de ser feliz. Mas, Moni Mel, como é que não vou reclamar se eu estou passando por um problema? Como que eu não vou reclamar dessa situação? Sim, a gente pode realmente estar passando por dificuldades e esses problemas realmente acabam entristecendo um pouco o nosso dia a dia. Mas a gente precisa ter um otimismo a mais, aquela perseverança de que aquele problema vai passar, aquela situação de alguma maneira ela vai se resolver e você vai conseguir voltar ao seu estágio normal de felicidade, de um relativo equilíbrio na vida. Porque o equilíbrio mesmo, as pessoas às vezes vinculam a felicidade a esse estado de equilíbrio. Eu só vou ser feliz quando a minha vida estiver toda equilibrada. Só que tem uma coisa, o equilíbrio, vocês já viram quando a gente está fazendo aqueles exames cardíacos, o exame do coração, que a batida ela sempre faz esses movimentos para cima e para baixo? Quando ele fica constante, quando tem um equilíbrio, o que acontece? É a linha que parou de viver. Então, se a gente busca tanto esse equilíbrio, mas na verdade a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E é aí que está a beleza da vida. A beleza de você conseguir, você aprender a viver apesar dos problemas. É você saber lidar
com os altos e baixos da vida. Todos nós passamos por momentos baixos, por momentos altos, por momentos fáceis, momentos difíceis, momentos alegres, momentos de dificuldade. Mas qual a diferença da pessoa que, apesar da dificuldade, continua se sentindo feliz, continua alegre, continua positiva? E qual a diferença delas para essas pessoas que, mesmo tendo tudo à sua disposição, estão sempre se lamentando? Qual será a grande diferença? Para Freud, que é o pai da psicanálise, Freud dizia que o ser humano ele está sempre em busca da felicidade. Então, o que o ser humano ele é movido, de certa forma, pela busca da felicidade. Mas a felicidade, se você estiver sempre buscando essa felicidade fora de você, você vai estar sempre buscando, e ela vai parecer que está cada vez mais longe. Porque se tem algo à sua frente, que quanto mais um passo para frente você dá, aquilo fica mais distante, você não vai alcançar. Então, por isso que você tem que aprender também a encontrar a felicidade não só nos objetos, nas coisas em si ao nosso redor, mas a gente tem que aprender a encontrar a felicidade dentro de nós. Então, existem dois tipos de felicidades, assim, relacionados a isso, dois extremos de felicidade, vamos dizer assim, que seriam quais? Uma felicidade externa e uma felicidade interna. A felicidade externa, ela tá não só nas coisas materiais, mas como, por exemplo, aquelas conquistas de um trabalho, que você conseguiu uma promoção no seu trabalho, ou você conseguiu uma roupa nova e aí você se sente mais feliz com aquela roupa. Porque a gente tem a necessidade, de fato, de se sentir bem, de se sentir mais bonita. Quando a pessoa está se sentindo mais bonita, a pessoa se sente mais feliz. E isso é um processo normal, porque quando você se sente bem com você mesma, as pessoas também percebem isso, percebem que você está bem, tendem a elogiar você e esses elogios, por vezes, esses elogios te causam uma certa felicidade, né? Como é bom a gente chegar em algum lugar e pensar, nossa, como você está bem, como você está bonita, a pessoa fica feliz. Afinal de contas, ela está sendo reconhecida por um esforço que ela fez. Porque todos os dias, a gente acorda e a gente começa um dia novo e a cada dia a gente encontra dificuldades. E nessas dificuldades a gente se esforça para a gente superar, nem que sejam aquelas dificuldades normais do dia a dia, das tarefas diárias da casa, enfim. A gente tem sempre que se esforçar, porque algo que você pode reparar que ser feliz é algo que, de certa forma, dá trabalho. Monimel, mas como assim? Ser feliz dá trabalho? Como assim que eu vou? Como assim? Para ser feliz eu vou ter que ter trabalho para isso? Sim, porque a felicidade, ela é um esforço contínuo. Ela pode ser um estado de espírito que você está se sentindo bem através das substâncias químicas, neuroquímicas que tem no nosso organismo, mas ela também pode ser um esforço para você ficar bem e mudar a sua sintonia de uma pessoa que reclama para uma pessoa que agradece. Então, para você mudar a dinâmica de ser uma pessoa que está reclamando, que não está sabendo lidar com as dificuldades da vida, para se tornar uma pessoa que agradece, isso demanda um esforço. Então, para as pessoas que querem ser felizes, querem estar felizes, serem positivas, elas sim precisam ter uma ação para que isso aconteça. Então, é mais difícil você buscar a felicidade do que você ficar se lamentando. Pessoas, às vezes, elas estão tão habituadas a ficarem se lamentando que elas já acham que não precisam mais fazer nada. Ah, eu não vou fazer mais nada porque tudo que eu faço dá errado. Eu não quero mais, não vou tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, essas pessoas que estão sempre com esse discurso derrotista são pessoas que não querem se esforçar para serem felizes.
Isso demonstra que para você ser feliz, você precisa sim se esforçar. Você precisa de ter uma ação em direção ao que você realmente deseja, né? Então, se você quer, porque ser feliz não basta apenas a gente, eu vou trabalhar bastante, eu vou ganhar dinheiro e vou comprar um carro e vou ficar feliz. Sim, a gente fica feliz com isso, porque afinal de contas é uma conquista, é uma vitória, e a gente tem que comemorar todas as vitórias na nossa vida, independente se sejam pequenas vitórias ou as grandes vitórias. Nós temos que comemorar quando um filho passa numa prova, quando a gente consegue fazer uma comida boa, ou quando a gente... Qualquer coisa que te alegre, a gente tem que comemorar. São pequenas conquistas que a gente realmente precisa dar valor a essas pequenas conquistas. Agora, se a gente for ficar vinculando sempre a nossa felicidade a esse tipo de situação, a gente vai ficar com uma felicidade com embasamento temporário. Como assim, Monimel, um embasamento temporário? Bom, se você consegue encontrar felicidade dentro de você mesma, dentro de você mesmo, você não precisa ficar buscando coisas, objetos externos para você se sentir feliz. Existem pessoas que o objeto de amor delas, ou seja, um relacionamento, elas necessitam ter uma outra pessoa para se sentirem felizes. E essa não é a questão certa a se começar um relacionamento. Você precisa estar feliz para só então começar um relacionamento e ser feliz também com a outra pessoa. Porque o outro não pode ser responsável pela sua felicidade. O único responsável pela nossa felicidade, a única pessoa responsável pela sua felicidade é você mesma. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria felicidade. Então não adianta a gente colocar a felicidade nas outras pessoas, nas outras coisas, nas conquistas. A gente pode se alegrar com tudo isso, mas a nossa felicidade não pode estar apenas nessas coisas. A gente tem que aprender, em primeiro lugar, a olhar para a gente e recuperar o amor próprio e acreditar nas nossas capacidades. Essas capacidades vão fazer com que a gente esteja pleno para continuar persistindo, apesar de qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida. Porque a gente tem todo o direito de ser feliz e a gente merece ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Primeiro ponto, a gente precisa reconhecer os momentos felizes que a gente passa na nossa vida, os pequenos momentos que a gente passa, até aquelas lembranças. Se você parar, eu tenho certeza que de alguma forma, por pior que tenha sido a sua vida até esse momento, eu tenho certeza que se você parar e começar a forçar a sua memória, você vai se lembrar de pelo menos um momento feliz. E é isso que eu quero que você faça, que você pare um instante e comece a pensar, lembre de um momento só feliz que você teve na sua vida. Lembra daquele momento em que você se sentiu bem, que você começou a se sentir feliz? Pois é, começa a lembrar desse momento, puxa esse momento, vai puxando como uma linha, vai trazendo esse momento feliz para o momento atual da sua vida. Começa a se alegrar só de você lembrar deste momento, porque a nossa felicidade, a nossa memória, ela também traz felicidade. Se a gente lembrar de uma coisa gostosa que a gente comeu, uma brincadeira que a gente teve na infância, ou algo que aconteceu ontem ou hoje no nosso trabalho, enfim, qualquer coisa que tenha nos alegrado em qualquer fase, em qualquer etapa da nossa vida. Se a gente se lembrar daquilo, a gente automaticamente se sente melhor. O nosso estado de espírito, ele melhora. Então, quando a gente estiver muito triste, a nossa tendência é se lamentar. Mas eu desafio você hoje a quando você estiver muito triste e você perceber que você está ficando com a sua energia um pouco mais baixa, porque às vezes a gente se entristece porque a felicidade, poxa,
É tão difícil às vezes a gente encontrar momentos felizes, mas quando você começar a se sentir um pouco entristecido, é natural que às vezes você vá ficando triste e não perceba. Mas a partir de hoje eu quero que você comece a perceber esses momentos em que você começa a se sentir um pouco mais triste. E quando você perceber isso, que você faça esse exercício de ter pelo menos a lembrança de um momento feliz. E trazer à tona, puxar de volta esse sentimento de alegria, esse sentimento de felicidade que você sentiu nessa determinada situação. Porque quando a gente traz esses momentos para a nossa vida, a gente se alegra. Quando a gente lembra de um momento feliz, a nossa tendência é até de rir sozinho. Então, às vezes, a gente está trabalhando ou fazendo alguma coisa em casa e, de repente, alguém olha para a gente está sorrindo sozinho. Já viu alguém nessa situação? De repente, você olha para a pessoa está sorrindo do nada, porque possivelmente ela está lembrando de algo engraçado, ou algo feliz, ou algo que alegrou a vida dela naquele momento. Então, a gente tem que começar a se alegrar dos pequenos momentos na nossa vida, lembrar dos pequenos momentos, lembrar das nossas conquistas. A gente precisa aprender também a cuidar de você, cuidar da gente mesmo. A gente tem que aprender a cuidar daquilo que é mais importante para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que é a gente mesmo. Mas, Monimel, se eu estiver cuidando de mim, eu não vou estar sendo egoísta? Não, você não vai estar sendo egoísta. Você cuidar de você é um carinho que você precisa aprender a ter. Porque quando você começa a se cuidar, a tua autoestima melhora, você começa a acreditar mais em você. Sabe aquelas palavras que as pessoas ficam, você não consegue, você não é ninguém, você não vai ser feliz, você não vai ter ninguém que te ame. Essas palavras são extremamente derrotistas e elas são ótimas para tentarem destruir a nossa felicidade. Então esse é mais um dos motivos que mostra que a felicidade é tão difícil, porque às vezes a gente cresce num ambiente cercado por tantas palavras derrotistas e negativas para cima da gente, que é difícil a gente superar e conseguir se colocar num posicionamento mais positivo, mais otimista. Então, por isso que é importante a gente aprender a cuidar da gente mesmo, porque quando a gente começa a cuidar da gente, a gente começa a se sentir melhor. E a gente se sentindo melhor, a gente vai ter mais ânimo, a gente vai ter mais disposição, a gente vai ter mais boa vontade, a gente vai ter mais paciência, que é algo que normalmente falta no nosso dia a dia. Paciência é algo que, meu Deus, como é complicado adquirir paciência, que também é um exercício. Ser paciente também é algo difícil, porque requer também que você pratique. A gente tem que praticar. Tudo na nossa vida, a gente precisa ter um esforço para adquirir. Existem coisas que caem do céu? Pode até ser. Tem pessoas que ganham as coisas com mais facilidade, que têm mais facilidade para, enfim, para tudo na vida, né? As pessoas que a gente fala que são sortudas. E a gente costuma dizer que a sorte, que nem sempre foi sorte, mas foi sempre um esforço, né? Então a gente tem realmente que se esforçar, porque às vezes as pessoas a gente vê as conquistas de outras pessoas e a gente fala, poxa, para fulano é tão fácil, mas às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passou para conquistar aquilo. Então a gente começa a se sentir menor do que a outra pessoa, achando que ela tem mais do que a gente. E a gente para de olhar para a gente mesmo. Então o importante é a gente parar de se espelhar nessas conquistas dos outros, de forma que essas conquistas deixem a gente se sentir diminuído. A gente pode sim se espelhar nas conquistas das pessoas para a gente também conquistar aquelas coisas, né? A gente chama até isso de espelhamento. Quando você tem uma pessoa que você admira bastante, você pode sim se espelhar naquela pessoa e começar a se modelar para que você comece a conquistar coisas semelhantes àquela pessoa. Isso não é inveja, isso é você estar tendo alguém que te sirva de exemplo para que você possa ter um embasamento para saber onde você quer chegar. Então, é diferente de quando você olha para alguém e você
se sente diminuído porque aquela pessoa tem e você não. Você pode sim olhar e falar, se tal pessoa tem, eu também posso ter, eu também consigo. E cada pessoa consegue de uma maneira diferente, porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém cada um com seus atributos, cada um com suas qualidades, cada um de um jeitinho diferente. Então, do nosso jeito diferente, do seu jeito diferente, do jeitinho que você pode sim começar a olhar para você mesma e admirar as qualidades que você tem, começar a colocar em prática essas coisas boas que você vai começar a verificar que você tem e fazer com que essas coisas elas fiquem mais aparentes. Parar de se lamentar, deixar as lamentações de lado. Faça esse exercício, tente buscar no passado esses momentos alegres e felizes que você vivenciou, traga esse momento para o seu presente, comece a se alegrar, coloque um sorriso no rosto. E comece a deixar todas essas tristezas para trás, porque a gente não pode ficar carregando essas tristezas pesando nas costas da gente. Se a gente for ficar lembrando o tempo todo das tristezas que nós passamos na nossa vida, a nossa felicidade vai ficar cada vez mais difícil de ser alcançada. Então, por isso que é tão difícil ser feliz. Por isso que às vezes a felicidade ela se torna tão difícil, porque é a gente mesmo que para de olhar para as coisas boas, a gente para de dar valor às pequenas coisas, começa só a ter olhos para as coisas difíceis do passado, para os nossos erros do passado, para os erros que as pessoas tiveram em relação a gente e começa a se lamentar demais. Então, quanto mais a gente se lamenta, mais longe da felicidade a gente fica. Então, ser feliz não é uma tarefa tão fácil assim. A gente botar um sorriso no rosto pode ser sim fácil, mas a gente tem que começar a aprender. A gente traz essa lembrança boa que já fica mais fácil da gente colocar um sorriso no rosto e parar de se lamentar. Então, a felicidade externa é essa felicidade que a gente fica o tempo todo buscando em coisas que podem acabar com o tempo. Agora, o que não acaba com o tempo é a sua autoestima, é o seu amor próprio, porque o seu amor próprio é algo que você tem que construir dia a dia. E uma questão também muito importante para o nosso amor próprio é a gente tirar do nosso convívio aquelas pessoas que estão sempre botando a gente para baixo. Porque existem pessoas que elas nos fazem o desfavor de ficarem o tempo todo criticando, o tempo todo praguejando na sua vida, dizendo que você não consegue, de que para que você vai tentar isso? Isso não é para você. Então, essas pessoas, a gente tem que se manter distante dessas pessoas, porque você precisa acreditar em você. Se a gente cresce nesse ambiente difícil, esse ambiente que é tóxico, porque isso traz quando a gente come alguma coisa tóxica, por exemplo, aquilo vai fazer mal. A gente vai ficar intoxicado, envenenado com aquilo. A mesma coisa são esses comentários destrutivos. Aquilo é tóxico para a nossa vida, para os nossos sentimentos. Eles entram no nosso sentimento, vão para o nosso inconsciente e fazem um estrago ali dentro. Então a gente não pode permitir isso. A gente tem que ser feliz porque a gente merece ser feliz. A gente tem o direito de ser feliz. E essas pessoas que estão falando para você coisas derrotistas, todas as vezes que você escutar algo derrotista na sua vida, se alguém está falando, você não vai conseguir, você vai ouvir a partir de hoje, eu vou conseguir. Se você escutar, você não consegue, você vai ouvir no lugar disso, eu consigo. Você não precisa discutir com a outra pessoa, você deixa a pessoa falar. Mas enquanto a pessoa está falando, você aqui, ó, na sua mente e no seu coração, você vai internalizar a frase contrária do que aquela pessoa está falando para você.
Se ela está te desejando algo negativo, você transforma isso em positivo e não deixa isso internalizar na sua mente. Porque a partir do momento que essas coisas tóxicas, elas entram para as nossas emoções, para a gente retirá-las é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Então a nossa felicidade, ela fica mais difícil de ser alcançada. Mas a nossa felicidade, ela é possível e ela é um direito que nós temos. Então a gente tem que aprender a ser feliz apesar das coisas difíceis que nós passamos na vida. A busca pela felicidade, ela tem que ser um processo contínuo. Ela, desde o início, ela tem que ser um processo contínuo. Quando a gente é pequenininho, que a gente não entende muito das coisas, a criança, se você deixar uma criança brincando, ela vai brincar de ser feliz. Como assim, Monimel? A criança vai brincar de ser feliz? Quando a criança, a natureza da criança é brincar. A natureza da criança... Ah, Monimel, mas criança chora muito. Sim, a criança chora. Mas ela tem um outro lado também, que ela brinca bastante. E ela brinca com nada. Ela pega qualquer coisa que está na frente dela e aquilo se transforma no brinquedo. A criança tem essa natureza de criar histórias, de brincar. Por quê? Porque é natural que a gente queira ser feliz. É natural que a gente busque a felicidade. Por que a criança chora? Né? Fala, ah, Monimel, mas a criança chora muito também. Por que a criança chora muito? Bom, se a criança está chorando muito e não foi porque ela se machucou, porque ela não está sentindo alguma dor, né, que tenha batido ou caído, enfim, mesmo assim a gente tem que ensinar as crianças, se ela caiu, a gente tem que ensinar a levantar e continuar brincando, a não dar tanto valor para aquela queda, mas sim continuar com o objetivo que é brincar. E se aquela criança, toda vez que cai, a pessoa fica, ah, tadinho, 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 a criança cresce achando que é uma coitadinha. Então tudo na vida que vai acontecer, ela vai continuar chorando. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que tudo na vida a pessoa chora, ela acha que é uma coitadinha, que não consegue sair daquela situação. Essas pessoas são aquelas pessoas que não aprenderam a lidar com as frustrações. Um dos motivos que faz as pessoas se sentirem infelizes, que faz as pessoas se entristecerem, são as frustrações. Existem pessoas que não sabem lidar com as frustrações. Você sabe lidar com as suas frustrações? Quando você busca muito, se esforça para ter alguma coisa e no final você não consegue, isso é horrível. Mas a gente tem que aprender que aquilo ali foi só uma etapa, vamos para frente. Vamos para o próximo passo, para a próxima etapa. Se a gente for desistir a cada vez que a gente tem um tombo, que a gente leva um tombo, que a gente tem uma queda, a gente não vai mais sair do lugar. E é isso que acontece com muitas pessoas, que elas já estão tão cansadas de... E eu não tiro, eu entendo o que acontece com elas, eu não tiro a razão delas, mas eu ajudo essas pessoas a saírem desse estado, eu não tiro a razão delas estarem tristes e acharem que não vão mais conseguir, porque afinal de contas elas já caíram tanto que elas já não querem mais se levantar, elas já não estão acreditando, e é por isso que a gente está aqui ensinando como é que faz para levantar e continuar, e se caiu, a gente vai levantar e vai continuar mais uma vez, porque o nosso objetivo maior na vida é a gente conseguir ser feliz. Não existe coisa melhor na vida do que a felicidade. E é por causa da felicidade e da alegria que muitas pessoas acabam se envolvendo em coisas erradas. Pessoas acabam entrando para o mundo das drogas, pessoas buscam a felicidade em situações com bebidas, enfim, com substâncias que vão tentar alegrar naquele momento, mas depois aquilo é tão passageiro e ainda deixa sequelas. Então a felicidade a gente não tem que buscar na bebida, nas drogas, buscar nas coisas materiais, a gente tem que em primeiro lugar buscar a felicidade dentro da gente, porque essas outras felicidades elas são apenas aparentes e muitas dessas que eu falei aqui agora são falsas felicidades, porque elas mostram que pode ser uma felicidade, mas elas acabam trazendo uma destruição não só para a vida da pessoa, como para a vida da família, de outras pessoas que estão ao redor.
Então a felicidade, ela realmente é algo muito difícil de ser alcançado, mas ela é possível. E por que ela é difícil? Porque dá trabalho, porque a gente tem que aprender a parar de se lamentar e começar a ser grato. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações e aprender a continuar persistindo rumo àquilo que a gente realmente almeja, aquilo que a gente realmente quer. Então, cuide de você, comece a cuidar de você, cuide do que você escuta das outras pessoas, comece a preparar o ambiente que você está inserido. Se a sua casa está bagunçada, isso pode te trazer desânimo, e o desânimo vai te trazer tristeza, vai te deixar mais longe da felicidade. Então comece a colocar as pequenas coisas no lugar. Se você tá desanimado, não está conseguindo ter ânimo para arrumar as coisas, começa devagar. Vai uma coisa por dia, cada dia uma coisinha diferente. Hoje eu vou colocar essa xícara aqui nesse lugar. Amanhã eu vou arrumar o meu sapato. Depois de amanhã eu vou lavar aquela louça. Depois, no outro dia eu vou limpar o carro. Enfim, qualquer coisa, faça uma tarefa por dia. Mas que você consiga colocar aquele ambiente em que você está de uma forma mais organizada. Porque o ambiente mais organizado, ele traz uma leveza. E essa leveza, ela reflete no nosso dia a dia. A pessoa, quando ela está com a cabeça muito confusa, o ambiente onde ela está vivendo fica bagunçado. Então, se o nosso guarda-roupa, por exemplo, está muito bagunçado, possivelmente as nossas emoções aqui dentro estão um pouquinho bagunçadas também. Então, comece a cuidar de você, comece a cuidar do ambiente que você está inserido. Comece a cuidar das coisas que são importantes para você. E a primeira coisa, a principal que tem que ser importante para você, é você cuidar de si mesmo. Como a gente aprende na Bíblia, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, a gente coloca Deus na frente de tudo. E depois a gente tem que se amar para a gente poder amar o próximo. Não adianta você colocar a sua felicidade, o seu amor na expectativa de que o outro te dê algo em troca. É a gente que tem que estar pleno, é a gente que tem que encontrar essa felicidade primeiro. E lembre-se que aquele equilíbrio total, ele não existe. Se ele acontecer, é como se fosse a morte para a nossa vida. Porque a nossa vida, de fato, ela é feita de altos e baixos. Então, a gente tem que aprender a lidar com os altos e baixos. Então, quando a gente está nos momentos altos que são felizes, é mais fácil, é mais tranquilo. Agora, quando a gente está nos momentos mais baixos, mais difíceis, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com os nãos que a vida às vezes nos impõe. Mas a gente tem que saber também que apesar de todo e qualquer não que a gente possa receber na vida, existem outros milhares de sim que a gente pode receber. Agora aproveita que você está aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, porque isso que a gente está conversando aqui pode ser importante para outras pessoas estarem ouvindo. Então compartilha e toca no sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, você seja notificado para que você possa assistir esse vídeo conosco. Então, meus amores, é isso. A felicidade, ela é possível. Nós temos que aprender a lidar com os altos e baixos da vida, aprender a lidar com as frustrações, ser perseverante, porque para ser feliz exige trabalho. E a gente precisa, sim, ter esse trabalho, porque é o trabalho que mais vai trazer retorno para a gente, que vai trazer o retorno da alegria, da satisfação, da felicidade. Pare de dar ouvido às pessoas negativas que estão tentando te colocar para baixo. Comece a valorizar a si mesma. Transforme o ambiente que você está inserido. Deixe um ambiente mais agradável para você. E você vai ver que todas essas coisas vão contribuir para você ser mais feliz. A felicidade, ela é difícil, mas ela é possível. E você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes. E sabe por quê? Porque você nasceu para brilhar.